Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse vídeo vamos falar do controle de qualidade das amostras sanguíneas. Então, para que serve esse controle de qualidade? Bom, o controle de qualidade serve para o clínico, para que ele tenha, a confiança de que os resultados que ele vai receber do laboratório sejam coerentes com o estado de saúde do animal, que sejam representativos e que sejam confiáveis acima de tudo, Também serve para que ele averigue, antes de mandar uma amostra para o laboratório, que essa amostra não tenha nenhum problema, que o laboratório vai solicitar uma recoleta, Com isso ele pode fazer a recoleta antes do envio. E para o laboratório, para que serve o controle de qualidade? Bom, serve para que o laboratório realmente entregue um resultado que seja confiável, preciso e exato. E serve também para que ele averigue se não existe presença, de algo na amostra que possa danificar os equipamentos, como é o caso da presença de coágulos ou da presença de fibrina, que além de alterarem o resultado da amostra, podem danificar os equipamentos, ok? Muito bem, então o que a gente deveria atentar-se na amostra para o controle de qualidade? Bom, primeiro é que essa amostra esteja identificada. Isso é importante, por quê? Porque no laboratório, pode haver algum extravio de amostras. Então, a amostra sempre deveria chegar ao laboratório com o tubo identificado, junto com uma requisição de exame que conste, dados do animal, dados do proprietário, do requisitante, e que a identificação do animal esteja presente também, tal e qual, na amostra, que pode ser o RG desse animal, na clínica, no hospital veterinário, ou mesmo o nome do animal, ok? Muito bem. Outro dado que deveríamos atentar-nos é se o tubo está adequado, Se o tubo está adequado ao tipo de exame que foi solicitado pelo clínico. Então, se vários exames foram solicitados, talvez mais que um tipo de tubo de sangue seja necessário, ok? Também deveríamos averiguar o volume da amostra se está adequado, ou seja, a proporção de amostra de sangue para o tubo. Aqueles tubos que têm anticoagulante, normalmente eles têm uma proporção de anticoagulante para o volume de sangue, que deve ser respeitada, porque senão pode haver alguma alteração na amostra, na análise, ou até mesmo, a presença de coágulos, Muito bem. Outra parte da qualidade da amostra são a averiguação de outros achados na amostra, Muitas vezes presença de fibrina ou de coágulos que requerem-se então uma recoleta, ok? Muito bem, então vamos ver alguns exemplos de amostras de sangue com alguns problemas ou não. Então o primeiro tubo que vamos averiguar, é o tubo de EDTA. Lembre que é um tubo de cor lilás, diferentes volumes. A gente tem aqui dois tubos que têm diferentes volumes, o tubo para 2 ml de amostra. Deixa eu pegar aqui, temos um microtimer também. Então, aqui temos tubos de EDTA, ok? Todos são tubos de EDTA, cor lilás. É o tubo de eleição para hemograma. Aqui temos um tubo de EDTA que indica aqui 4 ml de sangue. Normalmente os tubos vêm com uma marquinha aqui do lado que diz o volume, Então aqui são 4 ml de sangue. Esse outro tubo também é do mesmo tamanho, porém ele é para 2 ml de sangue aqui, se é possível observar, ok? Aqui mais pertinho. E esse aqui é um tubo pediátrico, o microtyner, que ele serve então, para animais de pequeno porte, para filhotes, gatos, ok? Alguns animais silvestres também se usa. Então, esse tubo de EDTA, normalmente se usa ele para hemograma. Aqui temos um tubo, então, que veio de rotina, tá identificado. É um tubo de EDTA para 4 ml. Temos um volume um pouquinho menor do que
4 ml aqui, tá? Tá um pouquinho, mas muito próximo, então é um tubo, o volume dele permite, né, a mensuração do hemograma. E vamos averiguar se não tem presença, né, de coágulos ou presença de fibrina. Então se roda normalmente o tubo assim, para ver se não existe presença de coágulos ou fibrina. Muito bem, esse tubo tem uma fibrina ali. Eu espero que seja possível visualizar. Ali tem uma fibrina. Tá? Vou girar um pouquinho o tubo aqui para que vocês possam, né, talvez visualizar a fibrina. Tá? Vamos mais pertinho aqui. Tá? Vamos ver se é possível. Muito bem. Então, esse tubo não se recomenda, porque existe fibrina nele, né? Não se recomenda fazer o hemograma. Por quê? A fibrina, pessoal, ela tende a aglomerar plaquetas, né? Então, quando existe presença de fibrina ou de coágulos numa amostra, essa amostra vai ter, então, uma aglomeração plaquetária que provoca uma trombocitopenia, diminuição da contagem de plaquetas, né? Que é pseudotrombocitopenia, porque normalmente o animal não tem uma trombocitopenia, sim, é uma falsa trombocitopenia. Pode diminuir o hematócrito, né, contagem de eritrócitos e a concentração de hemoglobina, porque as hemácias se formam, né, então coágulos de hemácias, e também reduz a contagem leucocitária. Isso que não se recomenda, né, utilizar amostras que tenham presença de fibrina, de coágulos ou, né, de microcoágulos para fazer hemogramas, ok? Muito bem. Aqui temos outra amostra, né, de EDTA, tubinho lilás. Esse tubo, um tubo para 4 ml. Esse aqui indica que é 4 ml, porém o volume de sangue é um pouco superior. Ou seja, a proporção, né, de anticoagulante para a amostra não foi respeitada. Quando o volume de sangue é superior, né, à quantidade de anticoagulante no tubo, o que pode acontecer? Pode acontecer que não seja suficiente o anticoagulante para prevenir a coagulação. Lembre que o EDTA é aquela cálcio, então não vai ser, talvez exista cálcio na amostra suficiente para que exista o processo de coagulação. Então, nesse caso, né, o que aconteceu? Se vocês veem, quando eu giro o tubo, cai um coágulo de sangue. Tá? Então tem um coágulo aqui dentro, não tá toda a amostra, não está coagulada, porém existe presença de um coágulo sanguíneo que obviamente vai afetar, né, a mensuração, e essa amostra é totalmente inadequada para o hemograma. Além disso, não está identificada, ok? Muito bem. Por outro lado, vemos aqui outra amostra, né, de EDTA, também um tubo de 4 ml, e que o volume de amostra de sangue aqui aproximadamente 1 ml, 1 ml e meio, né? Se vocês veem, então esse tubo tem um baixo volume de sangue, tem muito anticoagulante aqui para pouco sangue. Provavelmente não vai ser uma amostra que vai coagular, né? E de fato ela não está coagulada. Porém, o que ocorre quando a proporção de anticoagulante é muito grande em relação à proporção de sangue? Acontecerá o processo de plasmólise. O que é a plasmólise? É a desidratação das células, ou seja, esse excedente de EDTA nesse tubo vai fazer com que o líquido das hemácias e o líquido dos leucócitos saia para fora, saia para o plasma. As hemácias desidratando, vai acontecer uma alteração do eritrograma. Diminui o volume corpuscular médio, ou seja, pode acontecer uma microcitose, porque as hemácias murcham, tá? Isso pode diminuir um pouquinho o hematócrito. O que mais que pode acontecer? A proteína plasmática total, que é um exame complementar ao hemograma, pode diminuir, porque
houve saída de líquido das células para o plasma. Apesar de diminuir um pouquinho, acontece essa diminuição. Então, se observa muitas vezes no hemograma, né, da rotina, essa diminuição do VCM, uma microcitose devido à plasmólise pelo excedente de EDTA em tubos. Isso é muito comum quando se coleta gatos, né, filhotes em tubos para grandes volumes. Por isso, é importante sempre contar com esses tubinhos pequenos, os tubinhos pediátricos para a coleta de animais dos quais não conseguimos obter um grande volume de amostra, ok? Muito bem. Bom, vamos falar de outro tipo de tubo, né? Aqui temos um tubo celeste, tampinha celeste, né? Que eu sempre brinco nas aulas, o tubo azul calcinha. Esse tubo é usado para coagulograma, para tempo de protrombina parcial ativada, né? TTPA, e para TP, tempo de protrombina. Então, esse é o tubo de eleição, só podemos usar ele, é um tubo que quela cálcio, né, irreversivelmente. Então, assim que se coleta, né, o sangue nesse tubo para coagulograma, a gente tem que encaminhar rapidamente ao laboratório para processar essa amostra. Se vocês observam, né, essa amostra como se houvesse coagulado, porém é uma amostra de equino. Lembre que os equinos, né, têm os eritrócitos com uma carga elétrica, né, forte, e eles se atraem. Consequentemente, quando eles se atraem, se une um eritrócito no outro, né, eles se abraçam aí e eles pesam, porque eles se aglomeram. E essa aglomeração eritrocitária faz com que eles sedimentem rapidamente. Quando eles sedimentam, eles ficam no fundo do tubo e o plasma sobe, né? Esse processo é frequente, né? É normal nos equinos, acontece em praticamente todos os cavalos. E é um fenômeno, então, que deve, né, se cuidar de sempre estar homogeneizando muito bem o tubo durante, né, o processamento, porque reconstitui a amostra de sangue total. Então não é uma amostra que ficou coagulada, é uma amostra que está apenas sedimentada, ok? Então essa amostra serve, se vocês veem, né, esse tubo é para 4,5 ml de sangue, não alcançou os 4,5, porém está muito próximo, né, aí dos 4 ml. É possível fazer um coagulograma com essa amostra. Valeu, pessoal? Então, isso aqui é uma amostra adequada, está identificada, não vejo presença de coágulo, né? Tem uma bolinha de ar ali, mas também não vejo fibrina, ok? Muito bem. Já essa outra amostra que é para fazer TTPA, tá? De um canino. Se vocês veem, olha a diferença aqui dessa aqui, ó. Tem um volume bem menor de sangue. Agora eu vou pegar um tubo vazio desse trato de sódio. Comparem o volume de anticoagulante que tem no tubo de citrato vazio. É um grande volume de anticoagulante, né? Aproximadamente aí 1 ml de anticoagulante, né, do citrato de sódio no tubo. O que acontece quando a gente deposita sangue aqui dentro? Dilui. Então, essa amostra que tem um volume de sangue muito baixo, aproximadamente 2 ml que a gente vê ali, olha só como ela poderia estar diluída. Por quê? Porque temos 1 ml de citrato. Então, o sangue está diluído com o citrato. Então, pessoal, quando tem esse baixo volume de sangue no tubo de citrato, né, que vem com muito anticoagulante, o que pode acontecer? As análises do coagulograma, né, TP, TTPA, elas podem ficar alteradas por um efeito de diluição. Né? Então, o TTPA e o TP, tempo de tromboplastina parcial ativada ou tempo de protrombina, podem estar aumentados. E quando esses dois tempos estão aumentados, sugere uma coagulopatia, ou seja, uma falsa coagulopatia. Aí a importância de respeitar o volume de sangue no tubo de citrato de sódio. Ok? Vamos ver agora tubos de soro. Lembre que os tubos de soro, né, são usados para análises bioquímicas, quase todas as análises bioquímicas usam tubos de soro, os exames sorológicos, né,
usam normalmente soro? Porque ele normalmente não tem aditivos, ele preserva, digamos, o estado natural da amostra. Os tubos de soro, né, podem vir com tampinhas de cor vermelha, cor de cerâmica, essa tampinha meio que amarela ou laranjada, né? Alguns têm ativador de coagulação, portanto, a amostra de sangue deve ser homogeneizada, e outros vêm com um gel separador, né? Esse aqui que está no fundo do tubo. Essas amostras que eu tenho aqui não foram centrifugadas ainda, consequentemente, o gel está no fundo. Quando se centrifuga, a massa eritrocitária fica no fundo e o soro fica na parte superior. Lembre que aqui não tem anticoagulante, a gente obtém soro. Quando se tem anticoagulante, se obtém plasma, que é soro, ok? Muito bem. Então, se vocês veem, aqui houve coagulação e retração do coágulo. Já faz algumas horas que essa amostra foi obtida, né? Já houve separação do soro do coágulo sanguíneo, porque o coágulo retraiu, né? A retração do coágulo, então, libera o soro, tá? Não precisa nem centrifugar para obter o soro aqui. Tá? Essa aqui é a mesma coisa. Essa aqui tem menor volume, tá? O gel aqui no fundo, aqui tá pegada no tubo, né? A massa eritrocitária, né? O coágulo já do sangue pegado na parede do tubo, e na parte aqui de cima temos o soro, né? Esse soro sim está num estado que se chama de coágulo lardáceo, né? Quando as proteínas coagulam, o soro não fica líquido. É necessário, então, romper esse coágulo para obter-se o soro, tá? Então, essa amostra que temos aqui, né? Vimos anteriormente, foi solicitado glicose. Apesar do tubo de soro ser usado para a maior parte das análises bioquímicas, não se utiliza soro para glicemia, para glicose. Por quê? Porque o tempo que demora para que aconteça a coagulação, a retração do coágulo, a liberação do soro, para que aí sim se possa mensurar a glicose, demora. E, consequentemente, as células que permanecem vivas estão consumindo glicose. E esse consumo da glicose leva a uma diminuição da glicemia, do resultado. Consequentemente, é um resultado que não é real. Tá? Então, normalmente, quando se quer mensurar glicose, o que deveria fazer-se? Obter a amostra com um tubo de NaF, fluoreto de sódio, que é um tubo de tampa cinza. Esse tubinho de tampa cinza, o NaF, né, o fluoreto de sódio, contém nele um inibidor da glicólise in vitro. E esse inibidor da glicólise in vitro faz com que se preserve a concentração de glicose, ou seja, as células não vão utilizar a glicose para o seu metabolismo e preservará sim a sua concentração. Da mesma forma, esse tubo é o tubo de eleição para mensuração da lactacemia, para medir lactato. Por quê? Os outros tubos, como as células estão vivas e usam a glicose e não existe oxigênio na amostra, as células fazem glicólise anaeróbica, consomem glicose e liberam lactato. Então, em outras amostras, os valores da glicose diminuem e o valor do lactato aumenta. Por isso que sempre que vocês quiserem mensurar glicose e lactato, qual é o tubinho de eleição? NaF, fluoreto de sódio. Ok, pessoal? Então, essa amostra que não está identificada, né? O volume dela também um pouquinho baixo, né? O ideal aqui, esse tubo pede 4 ml, tem um volume aí de 2 ml. Pode levar a uma hemólise do plasma pela proporção, tá? De anticoagulante. E vemos o que? Coágulo! Se tem coágulo, o que acontece? O valor da glicose pode estar alterado, né? Por que aconteceu coágulo aqui? Ai, não, tá faltando anticoagulante? Não!
Acontece que algumas vezes, quando se deposita o sangue no tubo, se esquecem de homogeneizar o tubo e, consequentemente, o coagulante fica no fundo do tubo e não mistura com sangue e, consequentemente, haverá coagulação total ou parcial. Nesse caso é parcial porque nem todo o sangue coagulou como um todo, ok, pessoal? Então é importante a homogeneização. Muito bem. Por fim, aqui temos um tubo de heparina, né? O tubo de heparina, lembrem, né? É um anticoagulante natural, inibidor aí da etapa de protrombina-trombina, consequentemente não existe formação da fibrina, tá? Esse tubo, ele é um tubo que serve para hemograma e para alguns bioquímicos, né? Porém não preserva a morfologia celular, lembrem disso. Ele é muito mais usado em animais silvestres, exóticos, né? Mas o uso ainda é bastante limitado na medicina veterinária. Esse tubo aqui, né, o sangue está bastante viscoso, tá? Lembrem que a heparina, né, pode ser usada também com seringa heparinizada. Então, vocês podem adquirir em farmácias humanas heparina sódica, né, que ela normalmente vem 5.000 unidades por ml. Se usa, né, num tubo entre 10 a 15 unidades por ml de sangue, e isso como anticoagulante em tubos, não é para transfusão esse volume, tá? E então, depois de fazer uma diluição, vocês podem usar. E ela também pode ser usada para heparinizar, né, seringas para coleta. Isso impede a coagulação quando tem uma espécie que é difícil obter uma amostra. Porém, quando se usa seringas heparinizadas, normalmente não se sabe a proporção correta de anticoagulante para a amostra. Então, pessoal, vimos alguns aspectos do controle de qualidade de amostras sanguíneas, né, que devem ser considerados antes de mandar uma amostra ao laboratório ou antes de realizar uma mensuração. E veremos no futuro um vídeo sobre o controle de qualidades das amostras de plasma, né? Ou seja, o uso da cor do plasma para averiguar algumas alterações dos animais domésticos, ok? Tudo de bom para vocês, beijo no coração e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!